A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Iremos meditar na palavra de Deus nesta live. O devocional é para nós meditarmos, fazermos uma reflexão, meditando na palavra de Deus, tirarmos como um exemplo para a nossa vida, refletirmos acerca do tema, acerca dos versículos da palavra do Senhor. Iremos meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor que fala acerca dos frutos do Espírito. Vamos meditar na palavra de Deus sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nós devemos cultivar em nossa vida, os frutos do Espírito. Nós iremos conhecer acerca das qualidades dos frutos do Espírito que todos nós precisamos ter em nossa vida. Todo cristão precisa ter em sua vida os frutos do Espírito. E também sobre a diferença entre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Porque os frutos do Espírito mostram que aquela pessoa é um cristão, aquele que cultiva em sua vida os frutos do Espírito. Isso prova que ele está andando na presença de Deus. Mas os frutos da carne prova que a pessoa está longe da presença de Deus. Os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. O amor é paciente, diz a palavra de Deus. O amor, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Deus, para começar, Deus é amor. Uma das características mais importantes para um cristão é o amor, porque Deus é amor. Sem amor, o Pai, o nosso Deus, ele não entregaria o seu Filho Jesus para morrer por nós, para se sacrificar por nós. Sem amor, o Filho ele não teria também enviado o Espírito Santo para que estivesse conosco, porque ele estava voltando para o Pai. Na sua ascensão, ele disse para que ficassem esperando a descida do Espírito Santo. Ele enviaria o Paráclito,
O Paráclito é o Espírito Santo que estaria na terra ao lado dos seus discípulos, que naquele momento, na ascensão do Senhor Jesus, eles estavam tristes, se sentindo desamparados, porque o Senhor Jesus estava voltando para o Pai. Eles se sentiram ali sozinhos, mas o Senhor Jesus disse a eles que eles não estariam sozinhos, porque ele enviaria o Paráclito, que é o Espírito Santo. Isso é prova do amor também do Senhor para conosco. Ele enviou o Espírito Santo. E também quando falamos sobre amar a Deus, o próprio Deus, ele diz na sua palavra que só consegue amá-lo, amar a Deus e amar ao próximo quem tem o Espírito Santo. E também Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quando nos alegramos no Senhor, não nos movemos pelas circunstâncias da vida, mas pela certeza da salvação em Cristo. E também a paz, quando falamos sobre paz como um dos frutos do Espírito. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Foi o que disse o Senhor Jesus. A paz que o Espírito Santo derrama em nossos corações é inexplicável. Nada pode se comparar à paz concedida, proporcionada pelo Espírito de Deus. A paciência. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago capítulo 1, versículo 19. O Senhor está dizendo para sermos pacientes. A paciência é uma característica de quem tem consigo os frutos do Espírito. Trata-se de uma maneira de como reagimos às coisas que acontecem ao nosso redor. A paciência requer do cristão confiança total em Deus. Temos a segurança quando fortalecemos a nossa fé buscando o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina a sermos pacientes. Ensina a termos paciência, amabilidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. O servo do Senhor, a palavra de Deus está dizendo, não convém brigas, mas sim devemos ser amáveis uns para com os outros. Ser amável é também uma das marcas de quem tem o Espírito de Deus. Toda vida tem valor para o Criador
e deve ser tratado cada ser humano com amor, com compaixão. Tratar o próximo com amor é preservar a si e preservar o outro, pensar no outro, não só em nós mesmos. Quem é amável tem o entendimento que foi amado primeiro. Jesus é o maior exemplo de ser amável, porque ele nos amou primeiro. E o Pai também, porque ele nos amou com um amor imensurável, ao ponto de dar o seu próprio filho, entregar seu filho para morrer por nós. A bondade que está em Efésios capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como nosso Deus os perdoou em Cristo. O Senhor está dizendo, sejam bondosos, compassivos, compreensivos, saibam entender o outro. A bondade é uma forma da ação do Espírito de Deus na vida de alguém, porque Deus é bom. A bondade nos faz, quando temos também o fruto do Espírito, que é a bondade, usamos de benevolência, de bondade para com a outra vida, não maldade, mas sim a bondade. Os atos de bondade são reflexos de que o Espírito Santo está naquela vida. A fidelidade, em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ele é fiel e ele nos chamou, e nós também temos que ter a fidelidade. A nossa fidelidade a Deus reflete em nós a presença do Espírito Santo, se formos fiéis a Deus. Em Tito, capítulo 3, versículo 2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Seguirmos a paz com todos. Quando agimos com mansidão, tudo muda. Falamos com mansidão, e isso, quando agimos com mansidão, as nossas palavras são palavras mansas. Isso faz com que, mesmo que o outro não fale conosco com mansidão, quando somos movidos pelo Espírito Santo e a mansidão está em nós, temos um coração pacífico. Nós sabemos entender, mesmo quando o outro muitas vezes fala de uma forma áspera para conosco, nós devolvemos a palavra, não uma palavra ríspida também, mas uma palavra áspera para outra pessoa, mas devolvemos com, podemos dizer, com mansidão. Falamos com mansidão, enquanto o outro falou de uma forma ríspida, áspera conosco. Nós, se formos pacíficos e respondermos com mansidão, de forma pacífica, isso impedirá que venha causar uma discórdia, um desentendimento. Isso também significa sermos sábios, ouvirmos, pararmos, refletirmos e procurarmos sermos mansos nas palavras que usarmos para falar com a outra pessoa, sermos pacíficos. Aquela pessoa que é mansa, que é pacífica, ela está sendo dirigida
pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus, Ele tratou a todos sempre com mansidão. Quando procuravam pessoas em desespero, precisando da sua ajuda, quando falavam contra Ele também, sempre foi com mansidão. E o domínio próprio. Porque temos que ter domínio próprio. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Dominar os desejos, submetermos as nossas vontades à obediência a Cristo. É algo que deve ser buscado em todo tempo. Não fazermos a nossa vontade, satisfazermos os nossos próprios desejos, mas submetermos a Cristo os nossos desejos, as nossas vontades. Quando estamos fora da presença de Deus, somos levados a fazer o que não queremos, reagindo a qualquer estímulo. O mundo só dá ênfase à vontade carnal. O mundo jaz do maligno. Cabe a nós desenvolvermos, com a ajuda do Espírito Santo, resistirmos ao mal e também nos submetermos às nossas vontades e à obediência ao nosso Deus. Isso significa que nós, por nós mesmos, não podemos, mas com a ajuda de Deus, nós podemos nos controlar, dominar os nossos desejos carnais. Por nós mesmos somos fracos, mas Deus nos fortalece se buscarmos nele, se buscarmos no Espírito Santo. Mas os frutos da carne são contrários aos frutos do Espírito. Os frutos da carne, enquanto os frutos do Espírito é amor, benignidade, bondade, também o domínio próprio, mansidão. Os frutos da carne é a ira, é a discórdia, é deixar-se levar pelos próprios desejos. Em Gálatas, a palavra do Senhor fala acerca disso, acerca dos frutos da carne. Nós não podemos ser dominados pelos desejos carnais. A palavra de Deus em Gálatas está dizendo assim, Gálatas capítulo 5, diz a palavra de Deus. Gálatas 5, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Paulo descreve quais são os frutos da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Os frutos da carne representam tudo
que não provém de Deus, que é contrário à vontade de Deus. E nós precisamos entender que, como filhos de Deus, não podemos ser dominados pela carne, controlados pela carne, mas sim sermos controlados pelo Espírito Santo. Nesta noite vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus em oração. Senhor meu Deus, no nome do teu Filho Jesus, peço perdão por todos os meus erros e falhas e pelos erros e falhas dessa pessoa que agora está acompanhando essa transmissão e buscando a tua face, ó Deus, por meio da oração. Perdoa as nossas falhas, lava com o teu sangue, Senhor Jesus, o nosso coração, nos purificando de todos os pecados. Ó Espírito Santo de Deus, peço a Ti no nome de Jesus o domínio próprio. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos controlar, que o Senhor nos ensine a fazermos a Tua vontade. Ó Espírito de Deus, que seja o Senhor que nos controle, que possamos ser dominados, controlados pelo Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, cultivarmos os frutos do Espírito. Ó Deus Santo, Deus de poder, no nome de Jesus, ó Deus, que possamos ser controlados pelo Teu Espírito e não pela carne. Ó Espírito Santo, vai trabalhando em cada vida que pede ao Senhor o domínio próprio, que está pedindo para o Senhor, que quer ser controlada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, venha nos controlar, que seja o Teu Espírito Santo a nos controlar. Meu Deus, no nome de Cristo, ó Deus Santo, Deus de poder, pedimos nesta hora de oração. Meu Deus, a Tua palavra fala acerca das obras da carne e dos frutos do Espírito. As obras da carne, ó Deus, são contrárias à Tua vontade, nos afasta de Ti. Mas os frutos do Espírito nos torna, ó Deus, íntimos a Ti. Podemos relacionarmos com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em nossas vidas, em nosso coração. Espírito Santo de Deus, vai nos transformando, vai fazendo mudança. Meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo que venha nos controlar, que possamos ser controlados, dominados, podemos dizer assim, controlados pelo Teu Espírito e não pela carne. Ó Espírito de Deus, realiza uma grande obra. Abençoe aqueles que estão acompanhando essa transmissão, que meditaram na Tua palavra e agora estão orando. Pessoas no lar, pessoas, ó Deus, no trabalho, mas que estão acompanhando essa transmissão. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a realizar em nós uma grande obra. Espírito Santo, que seja o Senhor no controle de tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. À meia-noite, no nome do Senhor Jesus, estarei na live. São 2 campanhas, à meia-noite. A campanha para a cura, que é a campanha Eu Sou o Senhor que te sara. E a campanha Deus corta o laço do passarinheiro, para que o Senhor corte os laços do diabo, para que ele desfaça com as obras das trevas pelo sangue do Cordeiro, liberte as vidas cativas e venha também curar as doenças, curar todas as enfermidades. Espero vocês à meia-noite para juntos buscarmos a Deus em oração. Peço para você que ainda não se tornou um mantenedor dessa obra. No nome de Jesus, peço a sua ajuda, a sua contribuição financeira, para que você torne um mantenedor. Você está aí na descrição
está aí na descrição aí dessa página, está na página, está na descrição do vídeo, aí na capa desse vídeo, está aí na descrição o número da agência e da conta, para você enviar a contribuição, depositar sua contribuição. Ou, se você preferir, tem também aí o número do Pix, para que você possa, por Pix, enviar a sua oferta. O Pix é 981-63-3007. 981-63-3007. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês na live da meia-noite. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.